estamos hoje presenciando é a aflição do povo, é a aflição da nação, é a aflição de todo ser humano por causa deste mal, por causa desse vírus. Mas nós temos que ter uma certeza plena e uma plena convicção de que nós estamos no Senhor e que a glória de Deus irá nos cobrir, que aquilo que está revelado, independentemente que aconteça conosco, os cristãos que têm a sua fé firme no Senhor, não há de se comparar com aquilo que já está preparado para nós. Nós temos uma consciência, nós temos uma fé genuína em Cristo, porque a própria palavra de Deus diz, se eu não me engano, foi o próprio Paulo que disse que se o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, independentemente do que acontece com o nosso corpo físico, que nós temos uma plena convicção e certeza que o que está preparado para nós, como ele diz aqui em Romanos, as aflições desse tempo presente, não há de se comparar com a glória em que nos há de ser revelada em Jesus Cristo. Então, é isso que nós temos que ter, essa certeza, o medo, o desespero, tudo isso que as pessoas que não têm Cristo, que não têm a sua fé, Isabela, Ana Clara, Jaqueline e Maico, que não têm uma fé, e todos os irmãos que estão vendo, as pessoas que não têm uma fé genuína em Cristo Jesus, estão desesperadas, estão desnorteadas. Por quê? Porque não conhece essa revelação, não conhece aquilo que Cristo já preparou para nós e não está descansando no Senhor. Isso está trazendo um caos, está trazendo preocupação, está mexendo tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, na economia, enfim, em todos os lugares, sim. Só que nós precisamos ter a certeza que o que Cristo tem preparado para nós e que tem sido revelado em nós não se compara com o que as pessoas, o que nós estamos vivendo aqui. Então, nós temos que ter essa certeza. Nós temos que aprender a confiar no Senhor e buscar ao Senhor. Porque quando nós buscamos a Deus, Ele nos dá o conforto, Ele nos dá a paz, Ele nos dá a tranquilidade, a calmaria e o descanso. Em meio à tempestade, em meio a toda a turbulência que possa estar ao nosso derredor. Mas em nós, dentro de nós, não pode haver tempestade. Dentro de nós não pode haver medo, não pode haver dúvida e nem incerteza, porque a partir do momento que isso acontece, estamos mostrando para as pessoas, que a Bíblia diz, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então nós temos que mostrar para as pessoas e para o próprio Deus que nós confiamos no Senhor, que nós o amamos, que nós o buscamos para termos, irmãos, essa proteção. Então nós temos que buscar a Deus, porque a própria palavra de Deus diz, em Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocá-lo enquanto Ele está perto, porque vai chegar um tempo que as pessoas irão desejar Deus desesperadamente e não poderão mais ter. Então é o tempo da gente buscar a Deus. E prova disso, o Senhor continua dizendo na revelação a Jeremias no capítulo 29, no versículo 13, se não me falha a memória. Ele diz, e buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscar de todo o vosso coração. Então as coisas de Deus não são de qualquer jeito. O ser humano está brincando com Deus e nós temos que levar as coisas de Deus a sério. Quando eu digo ser humano, eu estou dizendo a todo ser humano. As pessoas estão zombando de Deus, as pessoas estão debochando de Deus, as pessoas estão brincando com o nome de Jesus. E isso não é brincadeira. Podemos ver as pessoas desacreditadas lá no Egito, as pessoas levando uma vida de qualquer jeito. E nós podemos ver o que Deus fez lá no Egito, mandando as 10 pragas no Egito. E nós podemos ver a mão de Deus, quando veio o espírito da morte sobre o povo. Deus enviou o seu anjo e Deus deu uma ordem. Vocês marcam com o sangue do cordeiro os umbrais das portas. Toda a casa hebreu, toda a casa do povo de Deus que estava com o sangue do cordeiro marcado nos umbrais da porta, o espírito da morte não entrou e não matou os filhos do povo de Deus, que são os seus primogênitos. Ou seja, Deus, em meio a toda aquela
aquela tribulação, toda aquela confusão, toda aquela pestilência, Deus livrou, Deus guardou a casa, o povo escolhidos do Senhor, com o sinal, o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas. Ou seja, o sangue do Cordeiro, quando Cristo se derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós, para comprar pagou a nossa dívida, nós estamos marcados com o sangue do Cordeiro. E nós temos que viver isso como cristãos salvos em Cristo, como a marca de Jesus Cristo, que é a presença, é o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a certeza de que nós estamos sendo guardados em meio à pandemia, em meio às pestes, em meio a todos os tipos de problemas que está, irmãos, que já passou pelo mundo, ou que estamos passando, ou que podemos passar ainda. Temos que ter a certeza que a nossa casa, a nossa família está guardada, porque o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, que é a presença perfeita, maravilhosa e genuína do Espírito Santo de Deus, que está revelando Jesus Cristo em nossos corações. Mas nós não podemos ter isso só como uma história, ou de ouvir alguém contar. Nós não podemos ter a experiência com Deus de ouvir a história do outro. Nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. E é quando você, Ana Clara, está estudando a Bíblia, fazendo as suas anotações, quando você, Isabela, igualmente está estudando a Bíblia de noite, lendo a palavra de Deus, só que não leem a palavra de Deus somente como um conto de história, ou uma história bonita de que for escrita por outras pessoas, mas estudem a palavra de Deus como algo maravilhoso, como se fosse a vida de vocês, porque temos que tirar da palavra de Deus e viver através dela. Por isso que devemos buscar em Deus. Por isso que Isaías falou, Jeremias falou que devemos buscar o Senhor. Deus revelou ao profeta Amós no capítulo 5, no versículo 4. Buscai ao Senhor e vivei. Ou seja, quando nós buscamos a Deus, nós temos vida, nós temos abundante graça do Senhor. O salmista diz no Salmo 105, no versículo 3 ou versículo 4, se eu não me engano, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Nós não temos que buscar a Deus só porque estamos vivendo uma pandemia. As pessoas não têm que ir para a igreja buscar a Deus ou ter fé agora só por causa que estamos vivendo um caos no mundo. Não, nós temos que buscar a Deus porque precisamos e almejamos pela nossa salvação, pela salvação da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos. Esse é o objetivo. Jesus Cristo veio para salvar. Jesus Cristo não veio para que você esteja rico, você esteja próspero, para que você tenha um cargo, para que você venha, sobressair sobre os outros. Não. Jesus não veio aqui para que hoje nós podemos humilhar as pessoas. Não, Jesus Cristo veio aqui, meus amados. Gente, para nos proporcionar vida, para nos proporcionar a salvação, o descanso nele, o descanso que o mundo não tem, o descanso e a paz que o mundo não tem. O mundo, quando eu digo, as pessoas que não receberam Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, que não entregou a sua vida a Ele, que não renunciou, que não está descansando nele em meio a esse caos. Aquele que está descansando no Senhor, por mais que esteja preocupado, porque tem família, tem parentes, tem amigos, mas tem uma certeza plena e genuína de que o sangue do Cordeiro está sobre o portal da sua casa, da sua família, espiritualmente dizendo. E esse mal não vai afetar a minha casa, a minha família, não vai afetar a sua também. Acredite, profetize, determine a bênção, o milagre sobre nós, irmãos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Use a autoridade de Deus sobre a sua casa, sobre as pessoas. Olha que coisa linda. Deus aparece a Salomão na segunda carta de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Deus se revela a Salomão e Deus fala para Salomão: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, olha isso, que coisa linda. Só que as pessoas não querem se voltar para Deus. As pessoas não querem se humilhar diante do Senhor. E Ele disse, todo aquele que se prostrar, orar e se humilhar, irmãos, nós devemos nos prostrar diante do Senhor. Principalmente nesse momento de caos que o mundo está vivendo. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão em prantos, em choro. As pessoas estão desnorteadas. Essa é a palavra certa. Não sabem o que fazer, não sabem aonde se esconder, não sabem aonde ir. Por quê? Porque isso está no ar, isso saiu do controle das pessoas, da medicina. Então, aonde se esconder desse mal? Debaixo da potente mão de Deus. Quando Deus está aguardando, quando nós confiamos no Senhor, e isso não é só por palavras, é por atitude, é por testemunho, é por crer de verdade. E como que eu vou demonstrar se eu creio? Não é só pelas minhas palavras, é pela minha vida, é por aquilo que eu sinto, é por aquilo que realmente Cristo vê dentro de mim, que eu acredito nele. Que eu acredito no amor dele, na proteção dele. E é isso que nós temos que trazer para as nossas vidas.